Bênção, glória a Deus. Estamos aqui nessa quarta, 12 de novembro, beirando aí final do ano. A gente já vê luzes de Natal, né? Já vê alguns enfeites. A gente já começa os preparativos aí que, assim, não são muito por causa do real motivo, não, né? É um motivo mais comercial. Mas queira ou não, nós podemos aproveitar, porque para nós é cheio de significado esse tempo. É o nosso Jesus Cristo que traz sentido a essa data festiva, esse momento que é gostoso, muda o clima, né? Ali dezembro, vai chegando perto do dia 25, vai mudando o clima. E nós estamos nessa quarta, 12 de novembro, às 7 da manhã, 12 de novembro de 2025, para buscar o Senhor. Fechemos os nossos olhos, vamos orar nesse momento e agradecer a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque nós nunca estamos sozinhos. Nós jamais seremos abandonados e nós jamais teremos que caminhar pelas nossas próprias forças. É um pouco disso que Paulo lembra Timóteo, e nessa manhã nós recordamos disso, que a tua boa mão ela permanece sobre nós. Nós quer enxergamos ou não, o Senhor permanece ao nosso lado, nos guiando, nos conduzindo, indo à nossa frente como um general de guerra, lutando as nossas batalhas. Ou seja, nós não precisamos procurar por armamento, o Senhor está à nossa frente. Isso é suficiente. Muito obrigado, porque mais uma manhã nós tivemos esse privilégio de acordar, de nos reunir, de alguns já terem tomado café, outros vão tomar, outros estão de regime, e que tudo seja feito para a tua glória, Pai. Muito obrigado pelo teu amor por nós e por esse momento que a tua palavra vem e conforta os nossos corações, traz alegria, traz ânimo, traz encorajamento, a despeito de todas as lutas que passamos, desafios que vivemos. O Senhor nos traz um renovo e isso é maravilhoso. Nós temos em quem confiar. Isso é o mais precioso que nós temos, Pai. Eu fico pensando e tenho pensado tanto em relação aos meus vizinhos que tantos não têm esperança, tantos passam por momentos de angústia, dificuldade, perda e não tem a quem recorrer. E nós temos esse privilégio, que isso seja um estímulo a todos nós para cumprirmos a grande comissão de levar a mensagem do teu reino por onde quer que andemos. É muito interessante quando nós vemos Jesus se movimentando, ele sai de Jerusalém, vai para Belém, vai para cá e vai para lá, e parece, talvez para nós que vivemos num país de dimensões continentais, parece que é uma viagem assim de Uberlândia a Belém, de Uberlândia a Porto Alegre, de Uberlândia ao Rio de Janeiro, mas não era. Muitas vezes era uma distância de 30 quilômetros, né? Menos do que daqui em Araguari. Então, a gente talvez carregue no nosso coração que essa grande comissão é ir para um país que está a 12 mil quilômetros de distância. E não é necessariamente isso, não. Às vezes é ir ali do lado de lá de Uberlândia, que são 15 quilômetros, ou é o meu vizinho aqui do lado mesmo, que por mais que geograficamente esteja próximo, relacionalmente talvez esteja tão distante, especialmente nesses tempos que temos vivido, de muito isolamento, de muita conectividade aos dispositivos eletrônicos, a uma tela colorida e distanciamento a um vizinho que está a 8 metros de distância da gente. Por isso, eu peço que o Senhor, através dessa palavra de hoje, através do que nós vamos ouvir do Senhor, através das orações, o Senhor venha nos lembrar de cumprir o propósito para o qual estamos aqui nessa terra, que é te conhecer e fazê-lo conhecido. Em nome de Jesus, eu te agradeço por mais essa manhã que o Senhor nos concede. Amém. Amém. Amém, Amém. irmãos. Amém. Glória a Deus nessa manhã.
a gente reflete um pouquinho sobre uma carta de Paulo a Timóteo. A gente vai refletir sobre 8 versículos, 9 versículos, e é um chamado de Paulo a Timóteo a reavivar o seu dom concedido por Deus, a ter o ânimo recobrado e a confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. E vamos começar nesse momento orando por um grupo de pessoas que eu não sei se a gente já orou aqui em algum momento. E para fazer essa oração, gostaria de verificar se a Ruama consegue orar nesse momento. Se puder, desmuta, remova o mute aí do Bom dia. bom dia. Benção, Ruama. Ore, por favor, pelos professores de escolas públicas, Ruama, especificamente. É um grupo de pessoas que, pelo que a gente escuta, pelo que a gente sabe, porque pelo que muitos veem, passam geralmente por situações bem difíceis, né? Muitas vezes de alunos que afrontam, que agridem, que muitas vezes levam armas para a escola, que têm uma responsabilidade de instruir, mas muitas vezes por medo abrem mão. E a oração é para que eles sejam fortalecidos pelo Espírito Santo, para ensinar com sabedoria, com propósito, mesmo em cenários tão difíceis, que eles não se acovardem, mas que eles busquem o Senhor, que eles conheçam o Senhor, né? Aqueles que já têm a Cristo, que sejam ousados, aqueles que não têm, que venham conhecer, para que a gente colha frutos, né? A gente sabe que é o que está sendo semeado nessa época da adolescência, da juventude, é o que a gente vai colher lá na frente, né? Amém? Amém. Bora. Senhor Jesus, quero te agradecer por mais um dia, Pai. Obrigado por essa manhã preciosa na tua presença. Obrigado, Pai, pela noite de descanso. Obrigado porque no momento tão frágil nosso, nós dormimos e o Senhor nos guardou e o Senhor nos renovou, Pai. E nessa manhã, agora, a gente pode ter esse privilégio, em comunhão com os irmãos, de interceder pelos nossos irmãos, por aqueles que talvez até não tenham te conhecido ainda, Pai, e não tenham te reconhecido como Senhor e Salvador, mas a gente tem o privilégio de orar por eles. Em especial nessa manhã, a gente quer orar pelos professores, aqueles a quem o Senhor deu o dom de ensinar a outros, ó Pai. Aquele a quem o Senhor deu o dom de cuidar nessa área de conhecimento, buscar, Pai. Mas hoje a gente vive realmente, como o pastor Éder falou, num tempo tão difícil, tão sombrio, onde as nossas crianças e os nossos jovens, talvez por muitas faltas, não têm recebido a devida educação em sua casa. E isso tem refletido nas escolas, ó Pai, a ponto desses mestres, desses professores, desses ensinadores e cuidadores nas escolas estar sofrendo com isso, né? E talvez hoje, nessa época, nesse tempo, Senhor, eles têm perdido o gosto até mesmo de ensinar aquilo que eles têm paixão, aquilo que eles estudaram, se empenharam para isso. Por tanta falta de respeito e de educação que teria que vir de casa, que tem que vir de casa, mas que nesse dia em especial o Senhor possa ser com esses, ó Pai, cada professor daqui daqui do Brasil, e não só daqui do Brasil, mas como de cada lugar, ó Pai, onde o Senhor levantou um que tem esse dom tão precioso, tão gracioso de passar conhecimento para o outro. Não é sobre somente ter um poder ou qualquer coisa sobre uma outra pessoa, mas é de passar conhecimento, Pai. Mas que o Senhor possa renovar no dia de hoje esses professores, que o Senhor possa guardá-los, ó Deus, que o Senhor possa dar a eles mesmo, ajudar a lidar com essas situações, ó Pai, porque infelizmente a falta faz isso.
traz esse lugar hoje em dia a gente pode falar até de medo para dar aula, porque a gente tem visto já jovens e adolescentes agredindo, levando arma para a escola, estando com um pensamento tão maligno, tão ruim, Senhor. Mas mesmo assim, esses professores não desistem. Não desiste, às vezes, até a ponto de dar a vida para um aluno, como a gente acompanha aí nas televisões, enfim, onde é falado, onde muitas tragédias já aconteceram, mas que o Senhor possa ser a segurança desses, ó Pai. E que o Senhor possa ajudar os pais a ter mais consciência desse lugar, Senhor, das suas obrigações, de ensinar, de ajudar os seus filhos a ter respeito com esses que são pessoas que trazem conhecimento, que ajudam eles, ó Pai, que estão ali mesmo para se doar para eles também, Pai. Então, em nome de Jesus, onde tiver um professor em cada escola nessa manhã, que a sua presença esteja. Onde tiver um professor que te conheça, Pai, que eles sejam o seu reflexo nessa escola, que eles sejam a sua luz, que eles sejam mesmo usados pelo Senhor e ousados no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por cada mestre, por cada professor, por cada ensinador e por cada cuidador, porque hoje tem tanta criança especial na escola e tem esses que são os cuidadores, que caminham mais próximo. Dê paciência, dê graça, dê carinho, dê mais amor, Pai, para esses, para que eles possam enfrentar o dia a dia e fazer isso mesmo com amor, porque o Senhor os chamou e deu esse privilégio do conhecimento, do saber para eles, ó Pai. E eu agradeço por isso. Porque temos essas pessoas, ó Deus, que amam ensinar, que amam fazer isso. A gente tem de perto e vê ali, por exemplo, o Saulinho, como ele ama ensinar, como ele é exemplo e reflexo do Senhor aonde ele trabalha, Pai. Porque isso não é só dele, é o Senhor que inspira ele a esse lugar. Então, eu sei que cada professor é inspirado pelo Senhor, Pai. Então, que eles tenham esse coração, isso ardendo mesmo no coração, essa inspiração, ó Pai, mais do que o temor, mas que nesse tempo eles possam ser inspiração para que esse jovem tenha esse lugar de respeito, tenha esse lugar de olhar para um professor como tinha antigamente e querer ser igual, Pai. Quero ensinar a outros também, então ajude, ó Pai, a cada mestre, professor, ensinador e cuidador, Pai, guarda eles com a tua mão poderosa, livra de toda fúria e toda mentira que Satanás tem contado e tem trazido e levado às escolas, tanto ódio, tanto medo, tanta insegurança, Pai. Em nome de Jesus, também cada diretor e cada pessoa envolvida. Eu oro nessa manhã por eles, ó Deus, e te agradeço pela vida deles e por essa oportunidade de poder orar por eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em Amém, Ruama. Ruama. Amém. Obrigado. Irlane, bom dia. Você consegue orar nesse momento? Por gentileza. Se sim, libera o áudio aí para eu ver. Ok, acho que não. Pastor Alexandre, consegue orar? Geralmente ele já está fora de casa essa hora. Consegue orar nesse momento? E aí, bom dia, tudo bem? Bom dia. Tô aqui tomando um cafezinho aqui em Mucugê, na Chapada Diamantina. Dia Acertei grande de hoje. novo. Já está fora de casa, né? Sem problema. Longe, né? Todo mundo vai ouvir aqui, vai orar com a gente. Benção. Pastor, foi muito interessante ouvir a Ruama orando nesse momento. E já era o outro motivo de oração aqui, que é pelas donas de casa. E ela orando, me veio à mente como que acorda uma professora, né? Que durante a semana toda já teve muitos desafios ali na sala de aula. E aí, como é que é o ânimo na hora que acorda para pensar assim, então, vamos lá, né? 5:30 da manhã, às 7 eu tô dando aula de novo. Vamos lá. Aqui em casa hoje eu acordei pedindo graça ao Senhor, porque quatro crianças e pelo menos uma vai acordar mal-humorada todos os dias. Pelo menos uma. Geralmente tem duas ou três, né? Ou dormiu mal,
E aí já acorda gritando e brigando e caçando confusão com o outro. E aí eu já acordei pedindo, Deus, conceda graça, né? Porque é muito desafiador, né? A Heloísa vira pra mim e fala assim: ó, a geladeira estragou, a máquina de lavar estragou, tô lavando roupa na mão, o menino tá com problema, tem que ir no médico. E é uma vida frenética, né? É uma vida 24 por 7 por 365, alerta o tempo inteiro. E eu gostaria que você orasse nesse momento para que, para além de todos esses desafios, né, para além que Deus dê força, ânimo, alegria, disposição em estar ali presente, amando, cuidando, sendo essa mulher auxiliadora. As que não têm um cônjuge ainda enfrentam um desafio maior ainda, né, um cônjuge presente. Mas para além disso, que elas encontrem propósito nessa jornada, para que elas percebam o que Deus quer fazer através delas, na vida dos filhos, para que elas exerçam os dons que Deus concedeu para gerar influência nessas crianças, nesses jovens, adolescentes, até adultos aí, né, que não saíram de casa ainda, e que Deus seja revelado nessas relações e nos filhos. Amém? Amém. Graça nós te damos, Senhor. Bondade e misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. O Senhor é um Deus tão presente, vivo, único e verdadeiro. E a oportunidade que nós temos, Senhor, nessa manhã, mesmo aqui, Senhor, ó Pai, no Recôncavo Baiano, como os irmãos aí de fora do Brasil que estão nessa reunião, os que estão em Uberlândia. Senhor, que privilégio nós podermos olhar, Senhor, ó Pai, para o alto, de onde vem o nosso socorro. Ver, Senhor, na tua palavra, Senhor, ó Pai, que para nós consagrarmos todos os nossos planos, todos os nossos feitos ao Senhor, e assim nós seremos bem-sucedidos. Senhor, essa realidade que o pastor Éder já adiantou aqui, do mau humor, do não acordar bem, isso faz parte da nossa vida enquanto nós estivermos peregrinando por essa terra. Mas obrigado, Senhor, porque nós podemos escolher essa educação dos nossos filhos, estar junto com. Eu acho que ele saiu do Wi-Fi lá do hotel, né? Sirlei, você continua essa oração, por favor? Ok. E Pai, nós sabemos, Pai, sabendo que o Senhor tem um chamado para os pais, especificamente para as mães, ó Deus, para as donas de casa que trabalham muito, jornadas duplas, triplas, ó Deus. Dá-lhes, ó Deus, paciência, dá-lhes a mais porção dobrada de amor, ó Deus. Dá-lhes, ó Deus, conhecimento do Senhor, que os maridos saibam reconhecer o teu trabalho, que a família saiba reconhecer o trabalho, que os filhos sejam submissos às mães, aqueles que já têm esse entendimento, ó Deus, mas o teu Espírito Santo, papai, esteja confortando, consolando, dando força, saúde, porção dobrada do teu espírito, agir do teu espírito nessas donas de casa, porque sabemos, papai, que elas são elas, papai, que tem esse, como o Éder disse, 24 por 7 por 365, é tempo integral, Deus, que muitos de nós maridos não entendemos, não sabemos, e aqueles que trabalham fora e a mulher que trabalha duplamente em casa, quando os maridos chegam muitas vezes cobrando, claro, sobrecarregado dos seus trabalhos também, mas muitos de nós não reconhecemos esse trabalho tão árduo das esposas, ó Deus. Então, pedimos nessa oração, papai, que o Senhor dê bênção dobrada, tripla para as mães, para as donas de casa, para as esposas, ó Deus, para que elas para que se sintam fortalecidas a cada manhã com as tuas misericórdias. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém, Sileizão. Amém. Obrigado, Sirlei. Bênção. Giovanni, você consegue orar nesse momento? Bom dia. Me dá um sinal de vida aí, se pode.
Tá dirigindo. Beleza, tá bom. Laércio, consegue orar agora, meu irmão? Me conta aí, bom dia. Firme, firme, firme. Bênção. Laércio, eu acho que se eu perguntasse aqui, eu acredito que eu sei a resposta. Se eu É, perguntasse aqui quem quer ser político, eu acho que ninguém levantaria a mão, né? É Pastor uma Hélio, boa. Sim. Opa, caiu aí, viu? Deus abençoe. tá na benção. Glória a Deus. É, Você a contribuiu internet com aqui é muito ruim. 50% e o Cirlei com os outros 50%. Tá tudo certo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Ótimo dia. Graça e Amém para paz. você também. Paz. Nenhum de nós gostaria de ser político, né? E ao mesmo tempo a gente fala mal, reclama, murmura. A gente sabe da corrupção, a gente sabe do sistema, né? Enfim, existe toda uma realidade. Mas a gente também não quer entrar. E também a oração, Laércio, não é sobre políticos. É sobre líderes comunitários. Porque eu seletei os políticos, mas eu quero descer um pouquinho o nível aqui agora, chegar mais perto ali da comunidade. Eu fico com dó do síndico aqui onde eu moro. Eu fico pensando um jovem que mora num bairro aqui e fala assim: eu vou ser o líder comunitário. E aí ele vai começar a ouvir as pessoas e o cara bater na porta dele 1 da manhã, que o outro vizinho que fez aquilo e que tem um problema e que o esgoto tá passando ali, que o fulano quebrou, que. Não, não é fácil não. E tem gente que ainda se dispõe. Sim, claro, tem gente com más intenções, mas tem gente com boas intenções. Tem gente querendo ajudar a comunidade, a querendo resolver o problema, a pintar a quadrinha lá, a construir a quadra ali, e achar um professor para ensinar os meninos. Enfim, tem gente querendo ajudar, Laércio. Então, ore para que essas pessoas sejam renovadas, recebam a alegria do Senhor, busquem sabedoria no Espírito Santo de Deus, encontrem Jesus, aqueles que não encontraram ainda, para liderar com justiça, com fé, com coragem, para gerar transformação de fato e não desanimar, porque a gente tem muita coisa para desanimar hoje, irmãos. Dá vontade muitas vezes de só ficar dentro de casa, arranjar um serviço home office, né? Já que a pandemia ela jogou todo mundo dentro de casa e se isolar e não ajudar ninguém, só pensar em si mesmo. E tem gente aí disposta a ajudar. Que Deus renove os ânimos. Amém? amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa questão, nessa oração, aonde a gente sabe que é um desafio, sim, Senhor, principalmente para aqueles que já começam a crescer e gerar dentro de seus corações, das suas vidas, o desejo, a vontade, ó Pai, de ajudar a dar ideias, evoluir as coisas em volta, a gerenciar, ó Deus, algo, ó Deus, que já se sentem capazes. Mas eu sei, Pai, que nós vivemos em um tempo que muitos são barrados, Pai. Um filho mesmo, ó Deus, muitas vezes ele não chega a viver um dom desse porque o do pai mesmo ele ouve, cala a boca. Isso é terrível, Pai, para nós. Num, num país onde a gente sabe que nós temos em nós mesmos assim uma inteligência muito muito grande de desenvolver coisas, de evoluir com pessoas adultas e aprender. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que não sejamos um grupo ali onde, mesmo que queira praticar e viver uma verdade, ajudar, não sejamos calados, ó Deus, por causa de autoridades maiores, por causa de posições maiores na nossa vida. Davi, quando foi enfrentar Golias, Senhor, o povo riu dele. O que é isso, rapaz? Você não tem nem farda, você não tem, você não tem uma espada, você não tem nada, você não tem um capacete, você não... Como é que é isso, rapaz? Que ideia é essa?
mas eu creio que é uma expressão dessa oração que foi pedida, Pai. Que a gente, ó Deus, entenda a vontade de cada jovem, né, de querer decidir algo na vida e dar a oportunidade, mas que esses jovens, essas pessoas, ó Pai, ó, meninos, meninas, aprendam a ter maturidade, responsabilidade com as suas ações, com o seu querer em ajudar, que também, ó Deus, sejam sábios em chegar aos adultos que sabem tanto e pedir ajuda, pedir orientação, e principalmente, né, Pai, que é ler a Tua palavra, que nos ensina tudo que a gente precisa nessa vida. Então, que haja espiritualmente uma liberdade de expressão, de responsabilidades que esses jovens, ó Deus, estão querendo descobrir, viver, ajudar a organizar, principalmente essa nação. Eu oro nesse sentido, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Amém. Laércio. Laércio. Bênção. E agora eu queria pedir o nosso síndico por 21 anos. O Bond escreveu aqui enquanto eu falava. Ah, não é fácil não, né, Bond? E sem dúvida, era uma pessoa que queria o bem, né, dos condôminos, não tinha interesses obscuros e se empenhou e teve que lidar. Nossa, eu já fiquei com vontade, Bond, de domingo pedir pra você me contar histórias, porque o que deve ter de história aí, 21 anos lidando com um monte de gente num prédio, né? Bond, ore nesse momento, por favor, pelos enfermos, para que Deus conceda graça de acordo com a boa, e perfeita e agradável vontade dele, né? Por aqui para a terra, como a gente ora, para o céu, para que se cumpra o que é do agrado dele, mas que também nós nos externemos o desejo do nosso coração, né? De ver os nossos irmãos restaurados. Amém? Perseverança todo dia, viu? Amém. Senhor amado, nosso Deus querido, nosso Pai. Oh, que bênção, nosso Pai. Muito obrigado por mais uma manhã estarmos aqui, ó Deus, e nessa razão bem focada, colocar ao Senhor os nossos irmãos amados que estão enfermos, ó Deus. Apresentá-los ao Senhor, porque o Senhor conhece. Mas nós, ó Deus, autorizados por Jesus, teu Filho, chegamos até a tua presença para pedir em favor deles. Mas, primeiramente, ó Pai, em favor das decisões, ó Pai, da motivação, do foco correto, que é o foco no Senhor e não nas doenças, nas dificuldades, nos atropelos da vida. Senhor, tantas pessoas enfermas nesse tempo, tantas doenças, doenças às vezes que nós nem conhecemos, os médicos não conhecem, muitas vezes com diagnósticos vagos, é virose, não se sabe o que é, então dá um nome qualquer. Senhor, desperta na mente e no coração daqueles que estão doentes, de que isso não é o fim de tudo. O fim é louvar, é bendizer, é adorar, é te dar honra e te dar glória, Pai. Porque nesse mundo teríamos aflições, pois Jesus, teu filho, nos alertou sobre isso. Então, muda a mente de cada um dos que estão enfermos, para que não fiquem focados nisso, Pai. A coisa até interessante, que quanto mais se pensa em doença, parece que mais doente fica. Então, que o Senhor, ó Deus, mude a mente dessas pessoas. E, se estiver dentro dos teus planos também, toque na carne,
curando, ó Deus, curando aqui para a terra, dando mais um tempo de vida, dando oportunidade, mas que essas pessoas aproveitem, todos aproveitem, ó Deus, essas oportunidades e vejam o Senhor no dia a dia e sejam agradecidos, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor faz sempre o melhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. E o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus amado, aquele que cura, aquele que guarda, aquele que sustenta. Muito obrigado por tudo. Te bendizemos, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Te agradecemos por isso. No nome santo de Jesus, teu Filho. Amém. Amém, Amém. Monte. Obrigado, Bonde. Amém. Glória a Deus. Vamos para o momento de leitura da palavra. Às quartas-feiras eu tenho trazido uma reflexão sobre algumas pessoas nas Escrituras, alguns irmãos, e não necessariamente irmãos. Quarta passada foi o jovem rico, e hoje a gente reflete um pouco sobre Timóteo, na carta de Paulo ao Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículos 6 em diante. Leio na versão Ara. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Só lembre, tá? Timóteo é um jovem que foi instruído por Paulo, mas é um jovem. Então, Paulo está trazendo alguns conselhos de sabedoria aqui a ele. Versículo 8: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Irmãos, se Paulo está o alertando para não se envergonhar, é porque é muito provável que alguns se envergonhavam, né? É uma pessoa que você segue que foi presa, né? E aí, se fosse nos dias de hoje, talvez muitos de nós, ou pessoas próximas a nós, ia falar assim: ah, mas ele deve ter feito alguma coisa aí, hein? Deve ter um trem aí, pô, ele foi preso, não deve ter sido à toa, não, né? Então Paulo alerta: olha, não se envergonhe, mas participe comigo, né? Não se envergonhe do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado, nem de mim, que estou encarcerado, mas participa comigo a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. No versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Pensa um jovem que está aprendendo e que começa a achar que é o fazer. Se eu fizesse, eu vou fazer acontecer. Olha, a igreja está crescendo porque, né, eu estou fazendo um bom trabalho. Não é segundo as suas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo. Não é, não é o seu braço, irmão. Não é a sua inteligência, a sua perspicácia, a sua determinação, a sua profundidade na Bíblia, a sua sabedoria, o seu entendimento. Não é sobre você. Não é sobre você. É sobre a graça que nos foi dada em Cristo. Em Cristo. Quando? Quando? Antes dos tempos eternos. Antes da fundação do mundo. Antes de tudo. Nos foi dado. Então esquece qualquer motivo que você tenha para bater no peito hoje. Joga fora, irmão, e reconhece a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas.
e manifestada no versículo 10, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Olha só, Paulo dizendo: eu fui designado. Ele designou antes dos tempos eternos, pela graça que nos foi dada em Jesus. Ele me designou pregador, apóstolo, mestre. Então, eu, Paulo, como mestre, apóstolo entre vós, pregador, não tenho mérito. Eu fui designado. Então não precisa fazer honraria para mim, não precisa me colocar num pedestal, não precisa me engrandecer. Não, 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 não. Alguém me designou. E vocês sabem quem. Eu estou fazendo isso, eu sou apóstolo aqui, mestre e pregador, por quê? Porque ele me designou. E por isso estou sofrendo essas coisas. Versículo 12. Eu estou sofrendo porque eu fui designado, porque eu fui exposto e por isso eu estou sofrendo. Todavia, não me envergonho, porque, irmão, presta atenção nisso. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido. Isso, irmão, renova os nossos ânimos toda manhã, porque Ele não vai me abandonar. Isso aqui é muito profundo, isso tem mexido comigo nos últimos dias, talvez semanas. Porque eu olho para frente e eu penso assim: nossa, o Senhor pode me requerer isso, o Senhor pode me requerer aquilo, o Senhor pode me demandar posições de responsabilidade, de liderança, como eu já tenho hoje, mas eu tenho sentido que Deus pode me requerer muito mais. E aí eu fico pensando: ah, será que eu dou conta? Será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? Mas eu sou tão fraco, eu sou tão frágil, eu sou pecador. Será? Ai, meu Deus do céu. E aí, quando Paulo vem e fala assim para Timóteo: Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, não sou eu que vou fazer, não é você que vai fazer. É o Espírito Santo que vai agir. Se disponha. Isso eu estou falando, essa palavra para mim primeiro. E pode ser para você nessa manhã. Se disponha, vai, ser forte, corajoso, persevere, porque quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai colocar as palavras certas na sua boca. É Ele que vai te dar coragem, não sei, para subir o morro, para subir, né, o Alemão, para subir o Dona Marta, a Rocinha, para ir para para a Indonésia, para o Japão, não importa para onde. É Ele que vai trazer as pessoas, colocar as palavras certas, trazer o ânimo, a alegria, a coragem. Isso não significa que não vai haver o dia mal. Mas não é você, na sua força, na sua habilidade, no seu conhecimento, na sua perspicácia. É Ele. E aí no versículo 3 ele diz para Timóteo: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Confia, às vezes a pressão de viver uma vida com propósito pode parecer intimidadora. Pode parecer assim, meu Deus, como é que a gente chega lá, né? Tantos desafios que a gente tem no dia a dia. Talvez na hora que a gente acorda já tem um monte de desafios. Mas lembre, nós não estamos sozinhos nessa jornada de cumprir a missão dada por Ele, a mim e a você. Amém? Vai na paz, que Deus te abençoe.
Te dê uma excelente quarta-feira na presença do Espírito